Existe uma palavra que o mundo moderno esqueceu, uma palavra que as civilizações antigas conheciam bem, uma palavra que atravessou desertos, que sustentou impérios caídos, que ergueu homens da sarjeta e mulheres do abismo. Cura. Mas não a cura superficial que a medicina oferece, não o alívio momentâneo que uma pílula promete, não o anestésico que apenas adia a dor. A cura real, a cura que restaura não apenas o corpo, mas a alma despedaçada, o coração partido, a mente fragmentada pelo caos de uma era que glorifica a velocidade e esquece o essencial. Vivemos tempos onde todos estão quebrados, mas ninguém admite. Todos estão vazios, mas exibem plenitude nas redes sociais. Todos estão doentes, mas pintam sorrisos perfeitamente editados para o mundo aplaudir. E no meio dessa mentira coletiva, dessa grande ilusão digital, a verdadeira cura se tornou uma palavra esquecida, um conceito arcaico, algo que nossos avós conheciam mais que nós, na nossa arrogância tecnológica, decidimos ignorar. Quando Jesus caminhava pelas estradas empoeiradas da Galileia, ele não oferecia band-aids espirituais. Ele não distribuía frases motivacionais vazias. Ele não prometia felicidade instantânea, nem prosperidade imediata. Ele oferecia algo infinitamente mais profundo, algo que nossa geração nem sequer compreende mais: restauração completa. E essa restauração começava sempre com uma pergunta que ninguém quer responder hoje: você quer ser curado? Parece óbvio, mas não é. Porque a cura exige transformação. A restauração exige morte do velho eu. E nossa geração prefere viver doente a ter que mudar. Cura, na linguagem bíblica, nunca foi apenas sobre o físico. Quando Jesus tocava um leproso, ele não apenas limpava a pele corroída, ele restaurava a dignidade roubada, a identidade perdida, o lugar na comunidade negado. Quando ele curava um paralítico, não eram apenas as pernas que voltavam a andar, era a esperança que ressuscitava, era o propósito que renascia, era a vida que recomeçava. A palavra grega sozo, que aparece repetidamente nos evangelhos, é traduzida como curar. Mas seu significado é muito mais vasto. Significa salvar, libertar, tornar inteiro, restaurar completamente. É uma palavra que carrega em si a promessa de que nada está perdido demais, ninguém está quebrado demais, nenhuma ferida é profunda demais para o toque daquele que criou o universo com uma palavra. Ele enviou a sua palavra e os curou, livrou-os da morte, diz o Salmo 107, 20. A palavra de Deus não é apenas informação, é poder criativo que reconfigura realidades, que reescreve histórias, que transforma tragédias em testemunhos. Mas vivemos numa era onde palavras perderam peso, onde promessas são quebradas com a mesma facilidade com que são feitas, onde contratos são assinados e esquecidos, onde juramentos são pronunciados e descartados. E nesse contexto de palavras vazias, a ideia de que uma palavra possa curar soa como fantasia, como wishful thinking, como pensamento mágico de pessoas desesperadas. Mas aqueles que experimentaram sabem. A palavra que criou galáxias pode certamente restaurar uma vida. E essa não é retórica religiosa barata. Isso é testemunho de milênios. É evidência histórica de vidas transformadas. É realidade documentada em todos os cantos do planeta onde o nome de Jesus foi proclamado com fé genuína. Restauração é o movimento inverso da entropia. É a única força no universo capaz de reverter a degradação natural de todas as coisas. Fisicamente, tudo tende ao caos. Prédios desmoronam, metais enferrujam, organismos envelhecem, estrelas morrem. Espiritualmente, o mesmo princípio opera. Sem intervenção divina, almas se corrompem, corações endurecem, mentes obscurecem, sociedades apodrecem. A história humana é um cemitério de civilizações que foram brilhantes e depois desapareceram, que foram poderosas e depois viraram pó. Roma caiu. Babilônia desapareceu. Impérios que pareciam eternos se tornaram ruínas para turistas fotografarem. Por quê? Porque esqueceram o princípio da restauração. Porque pararam de buscar a fonte da vida
e começaram a beber de cisternas rachadas, que não retêm água, como diz Jeremias 2:13. E nós, na nossa arrogância contemporânea, acreditamos que seremos diferentes. Acreditamos que nossa tecnologia nos salvará, que nossa medicina nos tornará imortais, que nossa ciência nos elevará acima das leis espirituais que governam a existência. Mas não seremos diferentes. Já estamos vendo os sinais: depressão em níveis epidêmicos, ansiedade como condição padrão da existência moderna, solidão em meio a bilhões de conexões digitais, vazio existencial disfarçado de sucesso profissional. Somos a geração mais rica em recursos e mais pobre em significado. Temos tudo e não temos nada. E no fundo, bem no fundo onde ninguém quer olhar, sabemos que algo está terrivelmente errado. Sabemos que estamos quebrados. E sabemos que nossos remédios não funcionam. Jesus ensinou que a restauração começa com reconhecimento. Não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Ele disse em Mateus 9:12. A primeira barreira para a cura é a negação da doença. Vivemos numa cultura que idolatra a força, que exalta a autossuficiência, que glorifica o eu não preciso de ninguém. Instagram é um museu de vidas perfeitas, um teatro onde todos representam papéis de felicidade, sucesso e realização. Ninguém posta a depressão das 3 da manhã. Ninguém compartilha o pânico das contas que não fecham. Ninguém documenta a solidão que corrói por dentro como ácido. Somos uma civilização de atores ensaiando para uma audiência que também está fingindo, num ciclo interminável de mentiras socialmente aceitas. E enquanto não tirarmos as máscaras, enquanto não admitirmos as feridas, enquanto não reconhecermos que estamos quebrados e precisamos de ajuda, a cura permanecerá um conceito teórico, uma promessa distante, uma possibilidade nunca realizada. Jesus não veio para os que se acham saudáveis. Ele veio para os doentes que reconhecem sua doença. Ele não salva quem se julga justo. Ele restaura quem se sabe perdido. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, afirma Romanos 3:23. Não é condenação, é diagnóstico. É o primeiro passo obrigatório para qualquer tratamento. Um câncer não tratado porque o paciente negou sua existência mata tanto quanto um câncer diagnosticado e ignorado. E nossa geração está morrendo de orgulho, de autossuficiência, de recusa em admitir que precisamos de um Salvador. Cura espiritual é o fundamento de toda cura real. Você pode tratar o corpo e continuar doente. Pode ajustar as emoções e permanecer vazio. Pode até organizar os pensamentos e seguir perdido. Porque o problema humano é fundamentalmente espiritual. Fomos criados por Deus para Deus. E nada além de Deus pode preencher o vazio divino dentro de nós. Agostinho entendeu isso no século IV, quando escreveu: Fizeste-nos para ti, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousa em ti. Essa inquietação não é defeito, é design. É o alarme interno que nos lembra que estamos fora de casa, longe da presença daquele para quem fomos feitos. E nós tentamos silenciar esse alarme com tudo: drogas, sexo, dinheiro, poder, fama, entretenimento, relacionamentos, viagens, conquistas, posses. Construímos torres de Babel modernas, tentando alcançar o céu pelos nossos próprios meios, e todas desabam eventualmente porque são fundadas em areia. Jesus disse em Mateus 7:24-27 que quem ouve suas palavras e as pratica é como um homem que construiu sua casa sobre a rocha. As tempestades vieram, mas a casa permaneceu. Quem ignora suas palavras constrói sobre areia, e o desabamento é inevitável. Não é ameaça, é física, espiritual. É lei tão confiável quanto a gravidade. E nossa geração está construindo castelos de areia e se perguntando por que tudo desmorona tão rápido. O problema não é a intensidade das tempestades. Todas as gerações enfrentam tormentas. O problema é a fragilidade dos alicerces. Construímos vidas sobre opiniões mutáveis, sobre sentimentos instáveis, sobre verdades relativas que mudam com as estações culturais. E nos surpreendemos quando tudo colapsa. A cura que Jesus oferece não é reforma, é ressurreição. Não é melhoria do velho,
é criação do novo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Declara 2 Coríntios 5:17. Isso não é linguagem poética vazia, é realidade ontológica. Quando alguém verdadeiramente encontra Cristo, não é apenas comportamento que muda, não é apenas hábito que se ajusta, não é apenas perspectiva que se altera, é identidade que se transforma, é natureza que se renova, é essência que se reconstitui do zero. E isso aterroriza as pessoas, porque significa morte. Morte do ego inflado, morte da autoimagem cuidadosamente construída, morte das ilusões confortáveis que alimentamos sobre nós mesmos. Paulo escreveu em Gálatas 2:20: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso não é aniquilação da personalidade, é liberação da prisão do ego. Porque o eu que achamos que somos é, na verdade, uma construção frágil, uma narrativa que criamos para fazer sentido de nossa existência fragmentada. E essa narrativa é insuficiente. É pequena demais para conter o propósito para o qual fomos criados. É fraca demais para suportar o peso da glória que Deus pretendeu para nós. Então Jesus não vem consertar esse eu. Ele vem substituí-lo por algo infinitamente maior, por uma identidade enraizada não em nossas conquistas ou falhas, mas na graça imutável de Deus. E essa é a verdadeira restauração. Não voltar ao que éramos antes, mas ser transformado naquilo que sempre deveríamos ter sido. Restauração física é consequência, não começo. Jesus curava corpos, sim. Fez paralíticos andarem, cegos verem, surdos ouvirem, leprosos serem purificados. Mas essas curas físicas eram sempre sinais apontando para realidades espirituais maiores. Quando ele curou o paralítico em Marcos 2, a primeira coisa que disse foi: Filho, os teus pecados estão perdoados. E os religiosos escandalizaram, porque entenderam que ele estava reivindicando a autoridade divina. A cura física veio depois, quase como prova do poder espiritual já operado. Jesus não era apenas um curandeiro habilidoso. Ele era e é a própria fonte da vida, aquele por quem e para quem todas as coisas foram criadas, como diz Colossenses 1:16. E quando ele toca um corpo doente, não é apenas remédio natural operando, é a própria palavra criativa que disse: haja luz, e luz houve. Agora dizendo: seja curado, e cura acontecendo. Mas nossa geração inverteu as prioridades. Queremos corpos perfeitos e almas vazias. Queremos saúde física e morte espiritual. Gastamos fortunas em academias, suplementos, cirurgias estéticas, tratamentos anti-envelhecimento, tentando desesperadamente preservar cascas enquanto o interior apodrece. E Jesus continua dizendo, através dos séculos, através das Escrituras: que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8:36. O corpo vai morrer de qualquer jeito. A questão não é se, mas quando. Você pode retardar, pode otimizar, pode preservar por algumas décadas a mais. Mas o fim é inevitável. Pó somos e ao pó voltaremos. Mas a alma, essa é eterna. Essa transcende a decomposição biológica. Essa continua consciente depois que o último neurônio parar de disparar. E onde ela passa a eternidade depende de uma decisão tomada aqui e agora, neste breve suspiro de vida chamado existência terrena. Restauração emocional é onde a guerra se intensifica, porque emoções são o campo de batalha, onde identidade é forjada ou destruída. Somos a geração mais diagnosticada da história: ansiedade e depressão, transtorno bipolar, TDAH, borderline, burnout. Temos nomes sofisticados para sofrimentos ancestrais. Temos medicações avançadas para dores milenares. E nada disso funciona realmente, porque estamos tratando sintomas enquanto ignoramos a causa raiz. A epidemia emocional moderna não é acidente bioquímico, é consequência espiritual. Fomos criados para comunhão com Deus e comunidade com humanos, e construímos uma civilização baseada em autonomia individual e isolamento conectado. Fomos projetados para propósito eterno
e significado transcendente, e nos contentamos com entretenimento passageiro e prazeres fugazes. Fomos feitos para amor sacrificial e compromisso inabalável, e normalizamos relacionamentos descartáveis e lealdades condicionais. E então, nos perguntamos por que estamos emocionalmente destroçados. Jesus ofereceu algo que nenhuma terapia consegue replicar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Mateus 11, 28, 29. Não é descanso de finais de semana, é descanso ontológico, descanso que atinge a essência do ser, descanso que não depende de circunstâncias externas, mas brota de uma segurança interna inabalável, enraizada na graça de Deus. Porque quando você sabe quem você é em Cristo, quando você entende que sua identidade não flutua com opiniões humanas, mas está ancorada no amor eterno de Deus, quando você percebe que nada pode separá-lo desse amor, nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente nem futuro, conforme Romanos 8, 38, 39. Então as tempestades emocionais perdem seu poder. Ainda haverá luta, ainda haverá dor, mas não haverá mais desespero, porque a âncora segura. Restauração relacional é talvez a mais visível e a mais difícil, porque exige perdão. E perdão é morte do ego, é renúncia ao direito de retaliação, é crucificação da sede de vingança que arde dentro de nós quando somos feridos. Nossa geração não sabe perdoar. Aprendemos a cancelar, a excluir, a bloquear, a ghosting, a cortar pessoas das nossas vidas com a frieza de quem deleta um aplicativo. Temos relacionamentos com política de devolução. Na primeira falha grave, devolvemos o produto defeituoso e pedimos reembolso emocional. Casamentos que deveriam durar uma vida terminam porque alguém não está mais feliz, como se felicidade fosse estado permanente e não emoção flutuante. Amizades de décadas são descartadas por desacordos políticos ou ofensas percebidas. Famílias se fragmentam porque ninguém quer dar o braço a torcer. Ninguém quer ser o primeiro a pedir desculpas. Ninguém quer parecer fraco admitindo o erro. E Jesus olha para essa carnificina relacional e diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Mateus 6, 14 e 15. Isso não é chantagem divina, é realidade espiritual. Um coração que não perdoa é um coração endurecido. E um coração endurecido não pode receber a graça de Deus, não porque Deus a negue, mas porque perdeu a capacidade de percebê-la. Quando Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar, pensando que 7 vezes seria generoso, Jesus respondeu: não lhe digo até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 22. Não é matemática literal. É chamado para perdão ilimitado, assim como o perdão que recebemos de Deus é ilimitado. E isso só é possível quando entendemos o quanto fomos perdoados. Quando percebemos a magnitude da dívida que Deus cancelou em nosso favor, uma dívida impagável de rebelião, orgulho, idolatria, egoísmo, então, perdoar ofensas humanas, por mais dolorosas que sejam, se torna a resposta natural de gratidão. Não é fácil, não é automático, mas é possível, através da graça transformadora de Cristo operando em nós. A restauração que Jesus oferece não é teoria. É poder disponível agora, aqui, para você que lê estas palavras. Não é promessa futura de um céu distante. É realidade presente de um reino que já começou. Jesus proclamou em Lucas 4, 18 e 19, citando Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E então ele disse: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Lucas 4, 21. Hoje, não amanhã, não algum dia, não quando você merecer ou quando estiver pronto.
hoje. Porque a natureza da graça é que ela vem quando você não merece, quando você não está pronto, quando você está completamente quebrado e sem recursos. Aliás, esse é o único momento em que você pode recebê-la. Porque enquanto você acha que pode se consertar sozinho, enquanto acredita que pode merecer o amor de Deus através de esforço próprio, enquanto imagina que precisa primeiro limpar sua vida para então se aproximar de Cristo, você permanece fora do alcance da graça. Porque graça, por definição, é favor imerecido. É Deus estendendo a mão para o fundo do poço onde você está e dizendo: venha como está. Quebrado, sujo, envergonhado, culpado, viciado, perdido, venha assim mesmo, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E arrependimento não é apenas sentir remorso, é mudança de direção. É você que estava correndo para longe de Deus, parando, virando 180 graus e começando a correr em direção a Ele. E Ele, como o pai na parábola do filho pródigo, corre em sua direção, não esperando você chegar com vergonha e passos arrastados, mas correndo para abraçá-lo, beijá-lo, restaurá-lo à posição de filho amado. Essa é a cura que o mundo não conhece. Essa é a restauração que nenhuma terapia consegue produzir. Essa é a transformação que só Jesus realiza. E agora você tem uma escolha. A escolha mais importante que qualquer ser humano já enfrentou. Você pode fechar este texto e voltar para a vida que estava vivendo. Uma vida que, se for honesto consigo mesmo, você sabe que não está funcionando. Pode retornar ao ciclo de tentar se consertar sozinho, de buscar plenitude em coisas vazias, de perseguir cura em remédios que apenas anestesiam. Pode continuar construindo sobre areia e esperando resultados diferentes. Ou você pode fazer o que gerações antes de você fizeram quando confrontadas com a mesma verdade. Pode render-se. Pode admitir que está quebrado e precisa de um Salvador. Pode reconhecer que Jesus não é apenas um bom professor ou exemplo moral, mas é de fato o Filho de Deus, que morreu em seu lugar, carregando sobre si na cruz não apenas a punição pelos seus pecados, mas os próprios pecados, sua raiva, seu orgulho, seu egoísmo, sua luxúria, suas mentiras, tudo o que você fez e que nunca contou para ninguém, todas as coisas que você carrega com vergonha e que envenenam sua alma. Ele levou tudo aquilo na cruz, morreu em seu lugar e ressuscitou ao terceiro dia como prova de que a morte foi derrotada, que o pecado foi vencido, que restauração completa é possível. E agora, Ele oferece essa restauração a você gratuitamente. Não porque você mereceu, ninguém merece, mas porque Ele ama você com amor eterno, amor que não depende do seu desempenho, amor que não acabará quando você falhar de novo, amor que é tão forte que voluntariamente foi para a cruz sabendo exatamente quem você é, seus defeitos, suas falhas, seus segredos mais vergonhosos, e escolheu morrer por você mesmo assim. Romanos 5:8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Não depois que melhoramos, enquanto ainda éramos pecadores. Não quando merecemos, justamente porque não merecíamos. E tudo que Ele pede em resposta é fé, confiança sincera de que Ele é quem diz ser e fez o que as Escrituras dizem que fez. Porque pela graça, vocês são salvos, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9. Não há ritual complicado, não há penitência necessária, não há lista de requisitos. Há apenas um convite: venha, creia, receba e seja restaurado. Se algo neste texto tocou você, se essas palavras ressoaram com a inquietação que você carrega, mas raramente admite, se você reconhece que precisa dessa cura, dessa restauração, desse novo começo, não espere, não adie, não diga algum dia ou quando eu estiver pronto, porque você nunca estará pronto. Ninguém está, e Deus não está pedindo que você esteja. Ele está pedindo apenas que você venha. Agora mesmo, onde você está, você pode falar com Ele. Não precisa de palavras bonitas ou teologia perfeita, apenas honestidade.
Diga a ele que você está quebrado e precisa de cura. Diga que você reconhece que Jesus morreu por você e ressuscitou. Diga que você confia nele como seu Salvador e quer que ele seja o Senhor da sua vida. Peça perdão pelos seus pecados. Agradeça pelo sacrifício dele e receba pela fé a nova vida que ele oferece. E então, e isso é crucial, procure uma igreja. Não uma igreja perfeita, porque essa não existe, mas uma comunidade de pessoas imperfeitas que também encontraram Jesus e estão caminhando juntas nessa jornada de fé. Você não foi criado para caminhar sozinho. A vida cristã não é jornada solo, é aventura comunitária. Você precisa de irmãos e irmãs que vão te encorajar quando você fraquejar, que vão te confrontar quando você desviar, que vão te celebrar quando você vencer, que vão te carregar quando você não conseguir andar. Hebreus 10, 24 e 25 diz: consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A igreja não é hotel de santos, é hospital de pecadores em processo de cura. É família imperfeita de filhos pródigos restaurados pela graça. É corpo vivo de Cristo operando no mundo. E você foi feito para fazer parte disso. Procure uma igreja perto de você. Apresente-se, conte sua história, peça ajuda e comece a caminhar nessa nova vida que Jesus tornou possível. Porque a restauração que ele iniciou em você hoje continuará, dia após dia, até que ele volte ou até que você vá encontrá-lo. E essa jornada vale mais que tudo que este mundo poderia oferecer. Essa é a vida abundante que Jesus prometeu. Essa é a cura que sua alma desesperadamente necessita. Que essa é a restauração completa, da qual você nunca deveria ter sido separado. E ela está disponível agora, para você, gratuitamente, eternamente. Basta estender a mão e receber. Não pare por aqui. Se você quer expandir ainda mais sua capacidade de pensar de forma crítica e profunda, escolha um dos vídeos ao lado. Continue essa jornada de reflexão comigo. Clique agora e vamos mergulhar ainda mais fundo nessas ideias que transformam nossa forma de ver o mundo.